Subiu algo no meu coração. Eu gosto dessa canção, né, que a gente estava cantando aqui. E eu gosto de pensar sobre isso, né, que Deus é digno. Ele é digno do nosso melhor, Ele é digno do nosso maior esforço, Ele é digno da nossa vida como um todo, amém? Ele é digno de receber a nossa vida como uma oferta de adoração. Romanos 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo, dizendo para a igreja de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Está aqui? Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o culto racional de vocês? Oferecer um sacrifício a Deus. Qual é esse sacrifício? Na antiga aliança era bode, bezerro, e entregava, sacrificava e entregava para Deus. Na nova aliança, o sacrifício somos nós. Agora não precisa matar o sacrifício, é sacrifício vivo, amém? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente lê esse texto, entende essa verdade, a gente canta uma canção como essa, é Ele, vale a pena deixar-se gastar por Jesus, e muitas vezes a gente no momento de louvor, entende que vale a pena, se Deus me mandar para a África, se Deus me mandar lá para a Síria, para ser um mártir pelo Evangelho, vale a pena, mas às vezes a gente não considera que vale a pena levantar a mãozinha e dar louvor para Jesus. Ele é digno do nosso melhor, inclusive nas pequenas coisas. E não se engane, nossa intensidade demonstra o nosso coração. Porque às vezes, a gente está aqui na igreja, e amém, eu amo Jesus, e por dentro, rapaz, Deus é bom. Mas tem o jogo da Libertadores, aí meu irmão, o irmão se transforma, é intenso. Quem é digno do teu melhor? É um bom jeito para começar um culto, não é verdade? Não, não é verdade. Amém. Querido, mas continua sendo verdade. E nós precisamos nos policiar da nossa atitude aqui para adorar o Senhor. Deus, Ele não quer consumidores daquilo que a igreja produz. Deus quer cooperadores. A Bíblia diz, de Deus somos cooperadores. O ambiente, você não achou maravilhoso? Esse ambiente que a gente, graças a Deus que o Senhor manifestou agora, cura sendo liberada, esse ambiente como uma resposta à adoração, você não achou maravilhoso? E por que a gente não cria isso antes do culto começar? Por que na primeira música a gente já não decide chegar assim? E querido, deixa eu ver, acho que não tem ninguém nos visitando hoje, né? Se você está nos visitando no YouTube pela primeira vez, seja bem-vindo, aqui é Papo de Família. Então, já que é todo mundo de casa, vamos ter esse papo de família? Por que não a gente aumentar o nível da nossa intensidade na adoração para Ele que é digno? Lembra? Coloca de novo lá o texto, Luquinhas, Romanos 12, 1. É o culto racional de vocês. Sabe o que significa ser racional? É que eu deliberadamente decidi prestar esse culto ao Senhor. Talvez caiu algo no meu olho, misericórdia. Amém. Talvez uma maneira mais simples de explicar essa verdade é dizer, você não precisa sentir para entregar esse culto ao Senhor. Era uma boa hora para dizer amém, essa pausa dramática, sabe? Amém, era boa. Eu posso deliberadamente decidir, eu vou ser intenso para o meu Deus. Estando tudo bem ou não estando tudo bem, eu confio que o meu Senhor é imutável e Ele é digno do meu melhor. Aleluia. Sabe, o Renzo falou aqui sobre a semente na terra, né? Sabe que
a nossa intensidade de adoração também é uma semente? O apóstolo Paulo, óbvio que ali ele estava falando sobre dinheiro, lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, ele fala: quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Quantos aqui esperam ser alcançados de maneira intensa por Deus? Que tal a gente plantar essa semente? Minha vida de devoção ao Senhor, minha vida de intensidade ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, querido? Amém, obrigado aí. Eu não vou pregar sobre isso, na verdade, eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses 1, no versículo 9. Colossenses 1, versículo 9. O Senhor compartilhou algo no meu coração, mas eu percebi que eu tinha que fazer isso. Amém? Se você der resposta a isso, querido, você vai perceber os níveis de culto da nossa igreja mudando. Quantos querem isso? Quantos sonham com pessoas sendo sobrenaturalmente atraídas para a igreja? Sabe, querido, esses dias eu tive acesso a diversos relatos de diversas igrejas que viveram aquilo que os irmãos do avivamento de Azusa viveram. Azusa é uma rua lá em Los Angeles que em 1906 provou de um avivamento maravilhoso. E o que acontecia? Algumas pessoas, os vizinhos não crentes, ligavam para o corpo de bombeiros e falavam: está pegando fogo a igreja. E aí os bombeiros chegavam lá, não tinha fogo nenhum. Quão intensa uma igreja deve ser para o não crente ter uma visão aberta do fogo de Deus na igreja? Eu não estou falando que os crentes que oravam em línguas viram fogo. Eu estou falando do vizinho que talvez falava mal da igreja, ligando para os bombeiros, porque ele teve uma visão aberta, e ele não sabia que aquilo era uma visão aberta, ele achou que a igreja estava pegando fogo. Deus não mudou, está disponível para nós, amém? Aleluia, aleluia. E como eu falei, esses dias eu tive acesso a diversos relatos de diversas igrejas ao redor do mundo, e algumas delas aqui no Brasil, que provaram a mesma coisa. E por que não nós? Você crê? Glória a Deus. Amém. Colossenses 1, versículo 9. O texto diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Na Revista e Corrigida, vamos ler aqui juntos, versão Revista e Corrigida, ARC. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Repete comigo: inteligência espiritual. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre inteligência espiritual. E o que eu pretendo fazer aqui é talvez uma introdução a esse tema, e aí depois nós vamos ter mais conversa sobre essa. Sabe, existem diversos tipos de inteligência. Tem a inteligência intelectual, e aí a gente chama de QI, né? Que é o coeficiente de inteligência, que é uma medida da intelectualidade de uma pessoa, ok? Existe também um tipo de inteligência que é a inteligência emocional. Então, é uma medida para mensurar a inteligência emocional dessa pessoa. Hoje, o tema, provavelmente, número 1 de buscas ou de conversas é a tal da inteligência artificial. Ok? E existe, e é isso que eu quero falar com você, existe algo que é a inteligência espiritual. Vamos lá. O apóstolo Paulo aqui, o autor desse texto, ele usa duas palavras. Ele fala: eu oro para que vocês transbordem. Gente, esse versículo, na minha opinião, ele é um dos versículos mais ricos do Novo Testamento, ok?
Porque ele fala, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. No momento profético aqui, você viu o pastor Renzo falando aqui sobre esse negócio de Deus, você não resistir à mudança, de gente querendo construir o que está no seu coração e não construir o que está no coração de Deus. Como eu vou construir o que está no coração de Deus? Conhecendo o que está no coração de Deus, amém? E essa é a oração do apóstolo Paulo. Ele diz que vocês transbordem, não que vocês recebam de conta-gotas a vontade de Deus, mas que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade do Senhor. E aí dá vontade de pregar sobre isso, mas eu não vou pregar sobre isso. Mas aí ele diz, em toda sabedoria. A palavra grega para sabedoria é a palavra sofia. A palavra sofia, ela significa literalmente isso, você conseguir compreender, entender a vontade de Deus. Isso é sabedoria, é você ver como Deus vê, amém? Então, ele falou, eu oro para que vocês transbordem e que vocês consigam enxergar com a ótica de Deus, amém? Já nessa outra palavra aqui, inteligência espiritual, na palavra inteligência, é a palavra grega sunesis, que traz a ideia, e aqui eu estou trazendo a minha interpretação disso, que traz a ideia de juntar as peças, traz a ideia de entender como aplica essa sabedoria. Então, sabedoria é ver como Deus vê. Inteligência é saber como aplicar essa visão, amém? Existe da parte de Deus uma capacitação para você saber como se portar, como viver, o passo a passo para implementar a vontade de Deus na sua vida, amém? Só resumindo então mais uma vez, sabedoria é ver como Deus vê, inteligência é aplicar aquilo que Deus te mostrou. Quantas vezes nós vemos no reino do Espírito acerca do nosso futuro, acerca de promessas de Deus, quantas palavras. Vamos lá, alguém aqui já recebeu uma promessa de Deus, já recebeu uma profecia que te deixou, uau, maravilhado, talvez um pouco assustado e se perguntando, meu Deus, como pode ser um negócio desse? Querido, todos nós já vivemos isso. Agora, existe uma intervenção de Deus que nos torna aptos a aplicar essa sabedoria, essa visão que Deus revelou a nós, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Inteligência espiritual é acessar e exercitar a mente de Cristo. Tem o texto lá, 1 Coríntios 2, versículo 16. Pode voltar tudo para a NVI, tá, Luquinhas? 1 Coríntios 2, 16. Diz assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí vamos ler juntos essa parte? 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa boa. Vamos repetir? 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso, querido, porque ele fala, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, você e eu temos acesso à mente de Cristo. Glória a Deus. Inteligência espiritual é acessar e implementar a mente de Cristo. Quer ver um exemplo de inteligência espiritual no Antigo Testamento? Catarina ama essa história. Um homem que não era judeu, ele tem lepra, e aí a serva dele fala, ah, meu senhor, se você estivesse diante do profeta lá de Israel, Eliseu, certamente você seria curado. Aí ele falou, o quê? Na hora, juntou um monte de presente, juntou uma comitiva e falou, partiu Israel. Chegou lá diante de Eliseu, falou, e o cabra era importante, né? O cara patente alta, ele chega lá, Eliseu nem foi atender. Eliseu mandou o servo dele, falou, não, vai lá, fala para ele pular 7 vezes lá no Jordão. Agora, quantos sabem aqui que lepra não se resolve com banho? Amém? Banho não resolve lepra. Por que Eliseu mandou ele tomar aquela atitude? Cientificamente eu não faço ideia, mas Eliseu entendeu da parte de Deus que esse homem precisava ser curado
da lepra, mas antes da lepra ele precisava ser curado de uma lepra ainda pior, chamada orgulho. Aí Eliseu falou, não vou atender, manda o meu servo, quer ser curado, pula lá no Jordão, mergulha lá. E o cara ficou brabo. É o quê? Rapaz, de onde eu venho não tem rio muito melhor que esse Jordão? Se fosse para mergulhar no rio, eu achava um rio melhor. Ficou bravo. Quem não tem a inteligência espiritual, mesmo diante de uma instrução do Senhor, se coloca como opositor, porque acha que isso é simples demais. E às vezes Deus tem instruções para nós, simples demais, que fariam toda a diferença na nossa vida. Mas o que a gente quer é que o profeta desça e venha rodopiando e faça algo especial, porque afinal nós não somos qualquer pessoa. E aí o camarada estava pronto para ir embora. A serva dele diz, meu senhor, se o profeta pedisse uma coisa difícil, você não faria? Então vá lá, mergulhe no Jordão. Por dar ouvidos àquela pessoa, ele foi curado. Sabe, querido, deixa eu dizer algo. Entender sobre inteligência espiritual beneficia você, mas beneficia quem está ao seu redor. Eu conheço homens que são pagos para sentar no conselho de empresas, simplesmente para ser a voz do céu para aquela organização. Pessoas que têm a capacidade de ouvir de Deus para decisões para aquela organização. Aquele homem ia para casa sem cura e bravo com o profeta Eliseu. Porque tinha uma pessoa ali perto dele que deu ouvido à inteligência espiritual, falou, rapaz, vai lá e mergulhe. E ele foi lá, mergulhou e foi curado. Ainda voltou para honrar o profeta. O profeta que não atendeu ele falou, não, então vamos lá dar presente. Ó, o cara estava indo embora bravo, agora voltou para honrar. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer se comunicar com você, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. Existem conselhos da parte de Deus que vai tocar a vida de pessoas que não têm acesso a Deus, mas essas pessoas têm acesso a você. E às vezes um conselho simples vai fazer toda a diferença no resultado de uma pessoa, e ela vai chegar até você com gratidão, e você vai falar, não, foi Jesus, não fui eu. Isso é ter acesso à mente de Cristo, amém? Presta o celular aqui, amor. Esse celular, querido, sem internet, ele serve para algumas coisas. Tem um monte de livro aqui, eu posso ler. Tem, joguinho não tem, mas tem um monte de recurso interessante. Caso eu queira resolver alguns problemas da minha vida, talvez em alguns desses livros tenha algum conteúdo que me ajude. Isso é o homem e a mulher sem acesso à mente de Cristo. Você até tem boas experiências, você tem um histórico, você já passou por muita coisa nessa vida, amém? Então, você aprendeu com a vida, e isso é lícito. Agora, se eu ligo o Wi-Fi desse negócio, se eu ligo o pacote de dados, eu abro um negócio chamado Google, ChatGPT, Perplexity AI, qualquer coisa desse tipo. Meu irmão, eu tenho quase todas as soluções disponíveis no mundo. Eu quero perguntar como se faz um risoto. E você aprende a fazer o risoto. Eu quero perguntar qual é a comida mais famosa de Gana. Você aprende a fazer a comida dos africanos lá, aqui, com o celular na mão. Querido, isso porque a partir do momento que eu conecto ele à internet, eu estou conectando ele à rede mundial de computadores, amém? Agora, esse é todo o conhecimento que há no mundo. Existe um conhecimento que é a mente do próprio Deus. E o homem conectado com o próprio Deus pode acessar um acervo de soluções infinitamente maior do que os problemas que o diabo tenta colocar diante de você.
Em Deus existe um acervo de soluções infinitamente maior do que os problemas que o diabo tenta levantar diante de você. Em Deus existe um acervo de soluções infinitamente maior do que o ChatGPT, do que o Google mapeou. Querido, existe um acervo de soluções em Deus disponível para você. E este acervo se chama mente de Cristo. Inteligência espiritual é acessar a mente de Cristo e manifestá-la aqui na terra. A Bíblia fala em Romanos 8 que o Espírito que perscruta, o que é perscrutar? É uma palavra difícil essa, né? É uma investigação profunda e acurada. Não é simplesmente olhar por cima. É mergulhar, é entender profundamente. A Bíblia fala que o Espírito de Deus que perscruta todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, está dentro de nós. Meu Deus do céu, você consegue perceber o poder que é isso, querido? O Espírito do próprio Deus que sonda todas as coisas, inclusive as profundezas do próprio Deus, está disponível para você. Isso é inteligência espiritual. É você fazer uso desse pacote de dados maravilhoso que você tem e receber do próprio Deus soluções, estratégias, direções para a sua vida e para o mundo que nos cerca. Existem soluções que o mundo deseja, que estão disponíveis para nós. Eu tenho para mim que parte da resposta daquele texto de Romanos 8, que diz que a criação toda anseia a manifestação da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, querido, porque a própria criação foi submetida a um cativeiro e agora ela espera a nossa manifestação. Eu acredito que parte dessa manifestação se dá ao acessarmos a mente de Cristo. Amém? Deixa eu falar uma outra coisa. Volta para 1 Coríntios 2,16. Você está recebendo algo bom essa noite? Eu sei que eu estou empolgado com essa mensagem, porque eu acredito que ela pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. O texto não diz que nós temos uma mente como a de Cristo. Amém? Muitas vezes, e eu mesmo interpretei esse texto de forma errada, porque eu achava que ter a mente de Cristo era pensar como Cristo pensaria. Quando eu era criança na década de 80 e 90, ficou muito famoso, na década de 80 nos Estados Unidos, 90 aqui no Brasil, ficou muito famoso um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Na verdade, esse livro foi escrito em 1800 e na década de 80 ele foi republicado e ficou muito famoso e virou um movimento. E o pessoal andava com uma pulseirinha, igual essa que o Eduardo está no braço, levanta a mão. Andava com uma pulseirinha com as iniciais em inglês, que dizia, em seus passos o que faria Jesus. E as pessoas queriam viver dessa maneira, pensando, em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus viesse para o culto do Verbo Sapopema no domingo à noite, o que ele faria? Como ele se sentaria? Como seria a postura dele? E querido, isso tem algum valor. Mas a mente de Cristo é um nível superior a isso. A mente de Cristo não é pensar o que Jesus pensaria. A mente de Cristo é pensar o que Jesus está pensando agora. Porque quando eu penso o que Jesus faria em meu lugar, eu parto do pressuposto de que eu e Jesus estamos separados, de que eu não sou um com Ele. Agora, quando eu entendo que eu tenho acesso à mente de Cristo, eu posso entender, cara, nessa situação agora, o que Jesus está pensando?
porque eu estou enfrentando agora. Eu não preciso voltar para os evangelhos e fazer uma reflexão de, se fosse Jesus atravessando o problema que eu estou atravessando no meu trabalho, o que ele faria? Não, querido, você não precisa viver nesse nível. Você pode viver no seguinte nível: Jesus, eu e você somos um. O que o Senhor está pensando dessa situação que eu estou enfrentando agora? E aí você pode acessar a mente do próprio Deus e trazer ideias inovadoras, um caminho redentivo para o ambiente onde você está inserido. Aleluia! Eu sei, eu estou mais empolgado que você, mas quando você começar a viver esse negócio, você vai ver que isso é bom demais. Existem soluções da parte de Deus para a humanidade. E Deus deseja um povo que vai acessar esse estoque de soluções e vai colocar em prática em sua respectiva vida. Eu lembro de um homem de Deus que trabalhava com uma mecânica, ele tinha uma oficina mecânica, e ele tinha um carro que ninguém conseguia consertar, tinha um problema crônico, era um carro da Volkswagen, amém? E aí levaram o carro para a concessionária, para autorizada, não resolviam o problema, era uma caminhonete. Falaram assim, levaram para ele. E ele, num momento de oração dele, falou assim, rapaz, Deus pode resolver esse problema. E ele decidiu fazer uma coisa maluca, orar por como arrumava o carro. Ele falou, eu estava me sentindo meio herege, né? Meu Deus, tanta coisa importante para orar. Eu vou orar por um carro que está parado lá na minha oficina. Mas ele sentiu que era o que deveria fazer e fez. E ele orou, e aconteceu algo impressionante. Nada. Ele falou, eu estou ficando maluco mesmo. E foi para casa tomar banho, jantou e dormiu. Quando ele dormiu, ele viu ele colocando o carro naquele elevador que tem nas oficinas, levantando o carro, e como se uma peça soltando, e atrás dessa peça um cabinho, um caninho quebrado. Ele viu isso no sonho. Falou, meu Deus, será que eu estou ficando louco mesmo, ou será que existe esse caninho? No outro dia ele vai, faz o processo, coloca, tira a peça, tinha um cano solto, e ele resolveu o problema de um carro da Volkswagen, que a própria Volkswagen não soube resolver. Repete comigo, eu tenho acesso à mente de Cristo. Querido, está chegando o dia onde o povo de Deus vai ser chamado para dar opiniões em coisas tão relevantes, só porque nós temos acesso à mente de Cristo. Está na hora, querido, dos gestores públicos, dos governadores, dos prefeitos começarem a chamar o povo da palavra, o povo do Espírito, para aprender como se resolve problemas sociais. Aleluia! Glória a Deus! Existem soluções em Deus que vão ser liberadas sobre a terra a partir de um povo que decidiu inclinar os seus ouvidos e ouvir do próprio Deus. Aleluia! Tem um texto que eu amo, João 16, versículo 13. Evangelho de João 16, versículo 13. Sabe, querido, se Deus pode te dar solução, se Deus pode dar solução para uma nação, se Deus, aleluia, obrigado Espírito Santo, se Deus pode dar solução para uma nação, se Deus pode dar solução para um bairro, se Deus pode dar solução para um governo, você acha que Ele não pode dar solução para mim e para a sua família? Para as nossas finanças? Eu estou falando sobre essas coisas maiores, querido, porque eu quero que você deseje algo grande. Mas, meu irmão, para as coisas pequenas, o nosso Deus está disponível para solucionar o que sozinho não conseguimos solucionar. João 16, versículo... calma aí, eu lembrei, eu acredito que foi o Espírito Santo que me lembrou, que no ano de 2022, eu tive acesso a um homem que ele está sonhando com a restauração de uma nação. Ele está crendo, ele comprou a concessão
para construir um aeroporto e um complexo um complexo hoteleiro num país da América Central aqui, Belize. E basicamente, olha o projetinho do homem de Deus. Em 10 anos eles vão dobrar o PIB da nação. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. Eles vão dobrar o tamanho, a capacidade financeira de uma nação. E quando eu conheci ele, chama Dr. Dyke Rogers. Quando eu conheci ele, um homem tão simples, mas sonhando um sonho tão grande. Isso me inspirou demais, meu irmão. Deus pode fazer coisas extraordinárias se simplesmente você decidir crer, amém? E ele estava me contando uma história de um presídio que tem nesse país, chamado Belize. Tem uma série no Netflix, ele falou o nome lá, eu não lembro. Tem uma série no Netflix que mostra os piores presídios do mundo. E um dos piores presídios do mundo está lá nessa nação chamada Belize. E era um negócio terrível, terrível, terrível. Morte, um negócio sangrento. E um homem de Deus teve a ideia de trazer redenção para um dos piores presídios do planeta. Hoje, em Belize, essa mesma prisão que apareceu no Netflix, ela tem um dos maiores índices de recuperação do mundo, porque um homem de Deus implementou louvor e adoração, implementou um curso de Bíblia, e é muito comum alguns dos presos que já terminaram a pena falarem o seguinte: olha, eu sei que eu tenho direito já à liberdade, mas por favor, me deixa aqui só mais 3 meses para eu acabar meu curso de Bíblia. Meu irmão, Deus pode trazer redenção para áreas onde o diabo acha que é o dono. Deus pode trazer redenção para um lugar chamado Sapopemba. Querido, Deus pode trazer redenção para esse lugar. E Deus conta comigo e com você para receber ideias do céu, para implementar aqui na terra e tocar essa região. Aleluia. João 16, versículo 13, o texto diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Diga, toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Uau! Eu acho que esse é o protocolo da inteligência espiritual. Por quê? Porque ele fala sobre 3 verbos: guiará, falará, anunciará. Guiará tem a ver com caminho, com condução. Falará tem a ver com comunicação. Anunciará tem a ver com antecipação. Deus pode te guiar, comunicar com você e antecipar o futuro para você. Eu vou dizer de novo. Através da inteligência espiritual, você pode receber a liderança do Espírito Santo te guiando e te conduzindo. Através da inteligência espiritual, você pode receber a comunicação do Espírito Santo falando com você aquilo que você precisa meditar, pensar e ouvir. E através da inteligência espiritual, você pode receber antecipações divinas. O irmão Reagan fala em um dos seus livros sobre um homem que comprou uma indústria química. E naquela época ele pagou $4.000. Era um tempo diferente, né? $4.000 comprou uma empresa. E durante os 5 primeiros anos a empresa ia de mal a pior. E ele falava assim: rapaz, mas eu tenho certeza que eu ouvi de Deus que eu deveria comprar essa empresa. Passaram-se 10 anos, essa empresa de $4.000 passou a valer $4 milhões. E assim, pensa numa coisa, numa época que uma empresa valia $4.000, imagina quanto não valia ter $4 milhões. Existem antecipações divinas para você. Aleluia. Eu lembro de um exemplo que eu tive, que eu conheci, na verdade, de inteligência espiritual, de uma irmã muito simples,
que era do grupo de oração que minha mãe fazia parte. Irmã Romilda. Nome de irmã de oração, né? A neta da irmã Romilda estava se desviando, assim, ela era adolescente, tinha seus 16 anos. Quase falei o nome da menina, misericórdia. E ela estava desviando. E ela foi para uma balada, mas uma festa que estava tendo no meio da favela. A menina foi para a festa. Só que a vovó dela estava no monte. E a irmã Romilda, ela era do tipo da irmã Batista, que era mais penteca que nós tudo junto. A irmã desceu do monte, foi no meio da favela, chegou na porta da festa, falou: eu vim buscar minha neta está aí. Não, mas como a senhora sabe? Minha neta está aí, eu sei onde ela está. Uma amiga da menina falou assim: ei, eu acho que sua avó está lá no portão. A menina correu para o banheiro e se escondeu em um dos banheiros da casa. O rapaz que estava na porta falou: entra lá, né? E a irmã foi andando dentro da casa, exatamente no banheiro onde a menina estava, porque ela sabia que a neta dela estava exatamente ali. Está disponível para nós. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Aleluia. Eu tenho vários exemplos aqui de inteligência espiritual na Bíblia, mas eu quero citar pelo menos um deles. Eu vou pular os do Antigo Testamento, vou citar um do Novo. Em Atos 27, eu acho que eu não vou ler o texto. Em Atos 27, o apóstolo Paulo, ele é prisioneiro, ele ia ser levado a Roma, porque ele apelou, para ser levado a Roma. E ele tem uma impressão no espírito, ele diz: senhores, eu vejo que não devemos seguir viagem agora. Agora pensa comigo, no lado dos soldados. Rapaz, você está levando um camarada para ir ser preso. E o presidiário fala: não, eu vejo que a gente não deve andar agora não. Para, né? Só que eles não ouviram o apóstolo Paulo, embarcaram e passaram o maior sufoco. A inteligência espiritual e acessar a mente de Cristo vai te livrar de passar sufocos. Se você simplesmente ficar atento ao que o Senhor está falando, você não precisa passar por alguns apuros. Hoje a Estela estava fazendo arroz e a Catarina pegou uma cadeira, subiu lá e ela estava mexendo nas coisas da pia e ela quis mexer na panela. E a Estela falou: tá quente, filha, não mexe aí. E ela estava querendo desobedecer. E a Estela falou para mim assim: pois eu vou deixar. Querido, foi poucos segundos. Eu entro na cozinha, a Catarina está tirando uma colher quente da boca e jogando assim, que fez um queimadinho na língua dela. Por quê? Porque desobedeceu. E a Estela falou: tá vendo, filha? Você não precisava ter queimado a língua, porque a mamãe te falou. Ouvir o que o papai está falando vai nos livrar de algumas queimaduras. Deus pode te livrar, querido. Assim como o apóstolo Paulo anunciou: olha, não devemos ir por esse caminho. Deus pode trazer para você placas de atenção para você tomar cuidado. Aleluia. O Espírito da verdade te guiará em toda a verdade e te anunciará por vir. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei, essa é uma introdução a esse tema. Eu quero, nos próximos dias, da maneira que o Senhor desejar, me aprofundar sobre esse tema. Eu tinha anotado uns 6 ou 7 exemplos bíblicos. Mas, querido, graças a Deus nós temos o privilégio ao acesso à mente de Cristo. Amém? Não despreze esse acesso. Não despreze esse acesso. Deus deseja te guiar, se comunicar e anunciar o que está por vir para você. Se tão
tão somente você desejar, Ele está pronto a trazer. Amém? Eu quero orar, eu me vi fazendo isso. Eu creio que Deus vai liberar uma nova medida de consciência do acesso que temos. Então, por que eu falei dessa maneira? Foi intencional cada uma das palavras. Eu não estou dizendo que Deus vai liberar uma nova medida de acesso. Não. Você já tem acesso à mente de Cristo. A questão é que muitas vezes você está distraído demais para considerar o acesso que tem. Então eu vejo o Senhor liberando uma nova medida de consciência desse acesso. Amém? Algumas decisões, Deus vai colocar um freio só para te treinar a depender dEle. Vou contar uma experiência rapidinho que aconteceu comigo. Eu estava aqui trabalhando aqui da igreja. Um sócio meu da época ia me dar um celular, ok? Ia comprar para mim e para ele. E no meu coração tinha, não faça isso. Eu falei, rapaz, mas era um negócio tão bom. Quantos aqui gostariam de comprar um celular top? É uma coisa muito boa, não é verdade? Mas no meu coração tinha um não. Eu falei, misericórdia, eu resisti a esse sentimento do meu coração. E depois eu não, vou obedecer ao Senhor. E eu falei, irmão, compra não. Compra para você, mas é não. E aí ele insistiu muito do outro lado. Eu falei, pois é, faz sentido o que você está falando. Peraí, deixa eu orar melhor. E eu fui falar com Deus. Deus, por que o Senhor está falando não? Aí o Senhor falou, porque eu queria que você tivesse vindo me consultar. Pode deixar ele comprar. Meu irmão, eu fiquei tão feliz com o cuidado de Deus. Papai só queria me treinar. Por que eu estou compartilhando isso com você agora? Vão ter coisas que Deus vai levantar para chamar a sua atenção, só para te lembrar que você precisa desse treinamento de, em primeiro lugar, consultar Ele. Amém? Eu sei porque sei que isso vai fazer muito sentido para alguém. Eu não consigo explicar, mas eu acredito, meu irmão, que às vezes decisões que parecem óbvias, Deus vai falar um não só para você, antes de agir, consultar Ele. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, eu te agradeço. Uma nova medida de consciência deste acesso glorioso que temos. Nós temos acesso à mente de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, meus irmãos recebendo instruções, direções e o Espírito Santo da verdade anunciando o porvir e guiando os meus irmãos em toda a verdade, para decisões pequenas, para decisões grandes, meus irmãos recorrendo à mente de Cristo para a vida diária, sendo uma bênção na vida deles e na vida dos que os cercam, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.